esse momento de preparativos para o casamento, né, Vitor? Sobre festa, aí vai de cada um. Eu acho que, tipo assim, como a gente conversou aqui, a galera falou desde o início que o namoro cristão não é simplesmente como o namoro que o mundo vê, que não deu certo, eu vou namorar para tentar. Tudo bem, você deve namorar para conhecer, e se realmente não for aquilo, é no namoro que você deve interromper o relacionamento, porque a partir do momento que você resolve casar, você não pode mais, segundo a Bíblia, com algumas exceções, que não foi o meu caso. Então, o namoro cristão ele deve ser um namoro com um planejamento de noivar, casar, construir família e ter filhos, que são os frutos de um relacionamento em que Deus instituiu, digamos assim. Então, todo esse processo de preparação é importante. Ou seja, quando você começa a namorar, você já tem que ter em mente, poxa, para me casar eu preciso ter um emprego, pelo menos, para me sustentar minha casa, viver, né, digamos assim. E se você não tem uma casa ainda que foi deixada por um pai, uma mãe ou pela uma família, você tem que ter a consciência que você vai precisar construir uma casa. Porque é importante, muitas pessoas gostam do aluguel e tal, mas você ter aquilo que é seu, ter o seu canto, consagrar aquilo a Deus, isso é muito importante. Então você tem que ter um planejamento para quando você casar, você ter essa casa. E sabemos que não é uma tarefa fácil. Eu, quando casei, eu vendi muita trufa, muito pavê, para que eu conseguisse juntar com a minha renda, com a renda da Luísa, para que a gente pudesse ter a nossa casa, ter a nossa festa de casamento, porque são coisas importantes, entendeu? E eu, particularmente, puxando um pouco para essa questão da preparação, eu quis muito fazer uma festa de casamento, ter tudo certinho, porque eu queria comemorar aquilo, a conquista de ter casado, de ter construído celebrar aquele momento, né? Porque eu entendo que toda conquista de um casal, toda conquista que a gente tem na vida deve ser comemorada. Você tem que comemorar a conquista. Porque a gente luta tanto para conquistar algo. Se a gente não comemorar, não faz sentido. Então eu quis mesmo, entendeu? Eu sei que muitas pessoas são contra a festa, fala que vai gastar para os outros. Não, eu gastei, eu fiz, a gente fez, no caso, né? Eu não fiz sozinho. Porque a gente queria muito comemorar, a gente queria muito que fosse um momento especial, com amigos, famílias, e graças a Deus foi um momento que a gente pode se recordar, a gente tem boas lembranças daquele dia, foi corrido, foi cansativo, mas é muito importante. Então, em relação à pergunta da Bianca sobre o período o tempo, eu acho que não existe um tempo, tipo assim, 1 ano, 2 anos, é de acordo com a necessidade do casal, as condições do casal. Tem casal que noivou com 1 mês já casou, porque tem condição de ter uma casa já tem uma condição de viver tranquilo. Agora tem casal que levam 7 anos para se casar, entendeu? 8 anos. E tem muito disso, eu senti uma indireta. Eu senti uma indireta. Eu nem falo assim, nada. nessa questão do tempo, eu gosto de pensar no seguinte. Não é porque a gente namorou tanto tempo assim, de 7 anos, né? Mas é importante você se conhecer. Claro que assim, quando Deus confirma, não tem essa. Isso aí. Pode ser 2 meses, 3 meses, 4 meses. O importante é você buscar conhecer a pessoa, buscar conhecer a família da outra pessoa. Isso também é importante. Nessa questão de tempo aí, entre namoro, noivado e casamento, aí o tempo também inclui essa questão do preparo. O tempo em que você vai namorar, noivar e casar, também está esse preparo de, você quer ter uma festa? Beleza, você vai ter que ter recurso para isso. Você quer ter a sua casa própria, ou beleza, vai morar de aluguel, mas você precisa ter recurso para aquilo. Quer morar de aluguel, mas tem que ter ali pelo menos um valor guardado para pagar aluguel por 6 meses, 1 ano no mínimo. Porque assim, não dá para você casar hoje e não ter a condição de se sustentar a sua casa, sustentar ali o casamento. Levando para a parte de alimentação, conta d'água, conta de luz, internet, essas coisas. Então, assim, esse período, respondendo a questão da pergunta da Bianca, do tempo, inclui isso também, do preparativo.